O que Deus tem para nos dizer hoje? Seja muito bem-vindo ao nosso 34º Falando de Deus. E hoje nosso programa será mais que especial. Estaremos tratando de um assunto tão relevante, tão necessário, tão urgente para os dias atuais. Verdadeiros adoradores, quem são e como identificá-los? Estaremos nos baseando no texto da Escritura Sagrada, no Evangelho narrado e escrito por João, capítulo de número 4, e o versículo de número 23, que nos diz assim, a palavra de Deus. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais, que assim o adorem. Hoje estaremos recebendo com muita alegria para tratarmos desse excelente assunto, nosso querido irmão em Cristo, pastor Samuel Cabral. E você venha estar conosco em mais um programa Falando de Deus. E hoje, como nós havíamos anunciado, com muita alegria, com muito prazer, para nós é uma honra estar recebendo aqui conosco hoje aqui nos estúdios Mark e Adenilson, no programa Falando de Deus. Aliás, olha que bênção, já o nosso 34º programa. E nós queremos desde já agradecer a todos que estão sempre conosco aí, compartilhando, curtindo, acompanhando o nosso programa. E hoje, como eu já havia vos dito, hoje o pastor Samuel Cabral nos honra aqui no nosso estúdio para falarmos juntos de Deus. A paz do Senhor, pastor Samuel. Como vai? Graças a Deus, tudo na paz, tranquilo, tudo na paz. Deus é fiel, Deus cuida de nós de um modo excelente, especial, de um modo estupendo, não é, pastor? Sim. Deus é maravilhoso, né? Nós estamos muito felizes de receber o nobre irmão aqui para tratarmos de um assunto que eu entendo que é urgente para esses dias que nós estamos vivendo. Porque nós vemos, e nos bastidores aqui a gente comentava acerca desse assunto, a adoração verdadeira ao Senhor, ela caiu em um modo muito comercial, não é verdade? Sim, verdade. De um modo a qual a gente observa que as pessoas aumentaram as suas qualidades vocais, musicais, porém espirituais caiu muito. Às vezes a gente ouve coisas que parecem ser tão audíveis, mas não tocam o profundo da alma. Verdade. Então tomamos a decisão, nós aqui do Falando de Deus, Adenilson, que é o diretor, coordenador, que cuida de tudo esse nosso programa, também é o cinegrafista, ele cuida de tudo, as articulações também. Nós tivemos a sensatez, o desejo no nosso coração de tratar sobre esse assunto, pastor Samuel. E é um assunto que nós convidamos o irmão porque nós conhecemos o irmão como adorador verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E sabemos que quando o Senhor abre a boca para louvar a Deus, nós sentimos a presença de Deus. Amém. Então, o Senhor domina esse assunto e é o assunto que nós queremos tratar. Pastor Samuel Cabral, ele é pastor auxiliar, ele ajuda os demais pastores na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na cidade de Itajubi. E hoje nos honra aqui com a sua presença. Então nós vamos já para a nossa primeira pergunta dessa nossa temática, pastor, que o tema é verdadeiros adoradores, quem são e como identificá-los. A nossa primeira pergunta: quais são os maiores desafios hoje para se adorar a Deus, pastor? Olha, irmão, na verdade, Deus ele não está preocupado na adoração, na santidade da adoração. As pessoas elas se preocupam tanto em fazer uma coisa tão perfeita, uma coisa tão bonita, né? Uma coisa tão bem colocada, ou se vai adorar a Deus com um louvor que seja uma afinação perfeita, que tenha um lereado, como alguém costuma dizer, que tenha técnica. Deus ele não está interessado na santidade, na perfeição da adoração. Deus ele está interessado em quem está prestando a adoração. Meu Deus.
na santidade daquela pessoa que está prestando a adoração. Para ele, sim, porque está saindo de uma fonte limpa e sadia. Então, a adoração hoje, pastor, muita gente acha que simplesmente chegar numa igreja, num púlpito e ficar lá, Jesus, 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 e não tem resultado. Não tem resultado. Por quê? Porque ele está mostrando uma afinação. Eu vejo cantores aí que realmente cantam divinamente, mas só que tem uma vida atrapalhada, uma vida enrolada. É uma pessoa que desfaz da vida das outras pessoas, daquele que não tem uma afinação perfeita. Porém, ela julga a aparência da pessoa, mas Deus, ele conhece o coração. Então Deus sabe quando a adoração está vindo de dentro. Glória a Deus. Quando ela está vindo de dentro, nós mesmos sentimos, nós que às vezes estamos escutando, assistindo, a gente arrepia, a gente tem vontade de chorar. Por quê? Porque é nesse momento que o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente. Recebeu. Ele recebeu na humildade, na simplicidade. O Espírito Santo, ele está ali, ele não quer que aquela pessoa apresente aquela coisa maravilhosa. Se você puder melhorar o possível, que faz me lembrar alguém que diz assim, quando vai adorar e chega na igreja, no culto, assim, irmão, eu não ensaiei, então eu vou cantar esse hino, não ensaiei. Se houver algum erro, os irmãos me perdoem. Não, meu irmão, se você acha que você vai errar e que você não ensaiou, então você deveria ter ensaiado. Exatamente. Se preparar. Porque isso não exclui a pessoa de se preparar. De forma nenhuma. Né? Se preparar, ensaiar, tudo certinho, para apresentar o melhor a Deus. Dar valor. Porque, como eu acabei de dizer, Deus, ele está interessado em quem vai prestar o louvor, muito mais do que no louvor. Que coisa. Entendeu? E a gente vê que a situação hoje, as pessoas estão muito mais preocupadas em se apresentar, em ter um destaque, mas se esquece que Deus, ele tem coisa muito mais preciosa lá no céu, que se ele quiser, ele colocar um anjo lá na frente do melhor cantor que possa existir na face da terra, que tem a maior técnica do mundo, aquele camarada vai se tornar um zero na frente de um anjo, porque é a perfeita afinação. Quando muitas vezes nós vemos um passarinho cantar, no outro dia eu estava prestando atenção no Canário Terra. Pastor, aquele estralado, que perfeição. Absurdo. Aquele outro, o João de Barro, quando eles adoram a Deus, a perfeição que é o encaixe da voz do macho com a fêmea, é um negócio fora de série. É o verdadeiro adorador. Quem consegue fazer aquilo ali? Ninguém. Então é isso aí. Só Deus capacita. Sim. Ao ponto. A adoração é importante, é muito importante. E o que é adoração? Adoração é você gostar de alguém acima da média. Sabe? Quando a gente gosta de alguém acima da média, você pode ter uma adoração por uma pessoa, por um cachorro, como alguém tem, né? Por diversas coisas. Cantores, tem gente que fala, eu adoro aquele cantor. Mas a adoração a Deus é a mais importante. É a única que traz lucro. Coisa gloriosa. É a única que traz vantagem.
para a vida do ser humano. Bendito seja Deus. Porque quando a gente adora a Deus, a nossa alma, nosso espírito, ele se alegra. Né? Deus é fiel. Nosso espírito se alegra. Alguns anos a gente esteve em uma reunião eclesiástica muito grande no estado de Minas Gerais, a inauguração de uma igreja com pastores renomados, presidentes de campos muito grandes. E naquela reunião que tinha ali cerca de 1.300 pessoas, foram muitos adoradores, quartetos e tantos ali cantores. E o culto começou desde a manhã e estava um culto frio. E todos aqueles cantores de nome e renome cantando, e o culto continuou frio. De repente, o pastor presidente daquela obra, ele tomou a iniciativa de dizer: olha, agora nós vamos recolher os dízimos e a oferta e a gente gostaria que algum cantor se manifestasse para ter essa oportunidade. No pé do altar estava sentada uma criança de aproximadamente uns 9 anos, de terninho e gravata, e ele se levanta, estende a mão e diz: eu quero cantar, pastor, eu quero. O pastor fingiu que não viu e continuou estendendo a oportunidade, né? É alguém que quer louvar a Deus, o molequinho, eu. Então o pastor não teve outro jeito, estava muito na cara. O pastor então disse: então vamos ouvir essa criança cantar um pedacinho de um louvor, enquanto nós recolhemos os dízimos e ofertas. Pastor, a hora que aquela criança pegou o microfone, ele pegou o microfone e ele disse: os médicos me desenganaram e Jesus me curou no ventre da minha mãe, com uma promessa de me levantar como adorador ao Senhor. A hora que aquele menino começou a cantar, pastor, aonde eu estava, assim, molhou tudo onde eu estava, as lágrimas desciam copiosamente, eu chorava em voz alta, e não era só eu. Deus tomou aquele tabernáculo de uma forma absurda. Então, exatamente o que o Senhor disse, tinha ali muita adoração perfeita, mas adorador que adorou naquela manhã, naquele tabernáculo, foi apenas um, aquela criança de 9 anos. E o fogo tomou, era tudo que o Espírito queria para tomar todo aquele povo e fazer aquela transformação. Pastor, a segunda pergunta: como saber, talvez os nossos espectadores estejam, certamente, ao nos ouvir, estejam fazendo uma autoanálise. Será que eu sou um adorador? Aí a segunda pergunta é: como saber se eu sou um verdadeiro adorador? Olha, eu estou expondo o meu pensamento. Eu imagino assim que para a gente identificar uma pessoa quando ela está adorando, existe um detalhe simples. Ninguém consegue adorar a Deus sem que os olhos não lacrimejem, ou seja, que não saia uma lágrima. É impossível, não tem como. Quando muitas vezes você vê uma pessoa adorando a Deus, ou vamos usar o termo cantar, ela vai lá na frente, pega o microfone e canta muito bem. Por quê? Porque ela tem técnica, ela ensaiou, ela conhece a música que ela está cantando. Mas quando você vê uma pessoa que está adorando, ela transmite algo diferente. Começa a cantar, você já se arrepia, você já sente vontade de chorar, porque é um louvor que vem e não tem como ser disfarçado. Uma alegria incomparável. É uma alegria assim inexplicável, né? Porque aí você sabe que aquela pessoa ela está adorando verdadeiramente. Porque não tem como, né? Por mais que ela seja um ator que chora fácil, né? Porque tem um ator que chora fácil. Mas quem está adorando a Deus
ele não consegue. É uma coisa que vem de dentro, sai espontaneamente, e o Espírito Santo, ele, nesse momento, ele trabalha. Ele toma. Ele trabalha, toma, e Deus recebe, o ambiente se transforma, né? A alegria vem, não tem jeito. Eu posso até dizer que um certo dia eu estava viajando e costumo sempre cantar e pôr lá o playback e cantando e tal. E de repente eu comecei a cantar um hino e comecei a chorar dentro do meu carro, porque eu fui sentindo aquela alegria de adorar o nome do Senhor. Deus estava recebendo naquele lugar. E eu tive que parar o carro. Aí eu parei o carro e ali eu comecei a chorar e cantando e chorando, e a minha alegria foi grande. Aí depois eu enxuguei o rosto, aquilo foi um alívio, eu continuei a minha viagem. Então é fácil você ver alguém cantando, desde que seja com o nome de Deus, adorando a Deus, e é fácil de se perceber. E a gente, ao ouvir um verdadeiro adorador, a gente também não consegue não se emocionar. Sim. Eu uso um palavreado até costumeiro, certamente já usei aqui em um dos nossos programas, é dizer que a adoração verdadeira nós conseguimos sentir porque o mesmo Deus que está sentado no trono, à direita do trono, e o Espírito Santo que está atuando aqui na terra, é o mesmo Deus. Quando essa adoração agrada a Deus, o Espírito Santo que inunda o nosso ser, ele se agrada, é a mesma essência, é o mesmo Deus. Sim. Então nós sentimos aquela presença gloriosa. Sim. E a hora que nós observamos, não importa o ambiente que a gente esteja, a gente já está em lágrimas, em pranto, e uma alegria incomensurável, não dá para dimensionar. Sim. A verdadeira adoração. A terceira pergunta, pastor: será possível alguém estar enganado a respeito da adoração? Me parece que a resposta que o irmão deu já foi convincente acerca. Mas caso o senhor queira colocar mais uma pitácora aí, mais uma notinha de rodapé, é possível alguém estar enganado com o que diz respeito à adoração? Olha, muitas vezes você pode se enganar mesmo. Achar que você está adorando e você está cantando. Porque existe uma diferença entre cantar e adorar. Louvar, adorar, são três coisas diferentes, né? Tipo assim, adorar é a principal, é o topo. Cantar é aquilo que sai, é um costume, é o que sai da boca. Um dom natural. É uma coisa natural, né? Que você está ali, você lembra de um hino, você começa a cantar e tal. Louvar já é um passo à frente, né? Já é um negócio assim que você já se preparou, você já se organizou, então você está com aquela função ali de louvar a Deus. Agora, adorar é diferente. Adorar, muitas vezes, você, minha irmã, que por acaso está lá lavando a sua roupinha e de repente um monte de coisa na cabeça, um monte de problema, o esposo está desempregado, o filho está dando problema, tanta coisa, mas de repente você começa, aleluia, pegar a roupa lá na sua maquinazinha de lavar, ou no seu tanque, começa a lavar e começa: em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria,
em Jesus, ó doce harmonia. Glória a Jesus. Aí logo as lágrimas começam a rolar. E aí o Espírito Santo de Deus se aproveita naquele momento, se aproxima. Olha, tem coisa boa aqui. Glória a Jesus. Cura a alma. E aí é a verdadeira adoração, né, pastor? Então, tem isso aí. Agora, quando você canta por cantar, canta, sabe, como muita gente faz, isso tanto na questão de adorar a Deus, como cantar as músicas que estão no mundo lá fora. Tem pessoas que escutam a música de tal cantor, ela escuta e começa a chorar porque tem lembranças, emoções, disso, uma emoção daquilo, só que é um choro diferente. Não é para Deus. É um choro diferente, é um choro que vem, logo passa e tudo acabou. Mas o choro da adoração a Deus, mesmo que não seja aquele choro intenso, que seja só as lágrimas rolando, que desce pela boca, pelo rosto, aquilo ali é uma coisa assim que vem da alma, que vem de dentro. É muito gostoso. Coisa boa. A nossa última pergunta, que é tema também do nosso programa, antes do nosso ping-pong aqui, que os espectadores do Falando de Deus já sabem aqui como é o formato aqui do nosso programa. Verdadeiros adoradores, quem são e como identificá-los? É aquilo que eu falei para o irmão antes, que os verdadeiros adoradores, assim como a Bíblia diz, adoram ao Pai em espírito e em verdade. Testemunho de vida. Testemunho de vida. E também disse que Deus está mais interessado no adorador do que na adoração, porque para adorar Ele tem muitos anjos. Quantos passarinhos que existem na terra, quantos animais que adoram a Deus. Verdade. Então, testemunho de vida. Diferencial. Ser diferente. Você quer apresentar um louvor a Deus e você sentir que Ele recebe? Faz o seguinte. Primeira coisa. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho, fecha a porta, entra no teu quarto, fala com Deus. Senhor, recebe a minha adoração. Eu não sou digno. Eu sei que sou falho. Eu sei que sou imperfeito. Deus já sabe tudo antes de você falar. Mas Ele quer ouvir você falar. Eu sou imperfeito, sou falho, sou pecador. Mas tem um detalhe, Senhor. Eu quero te adorar. Eu quero louvar o teu nome. Porque só tu és Senhor na minha vida. Que coisa maravilhosa. Se torna fácil identificar, então. Sim, sim. Se torna fácil. Alguém que realmente fez todo esse procedimento de oferecer a Deus aquilo de melhor que Ele tem, talvez não é melhor para os outros. Sim, mas Ele está dando o máximo que Ele tem, sim, para Deus em forma de adoração. Prestar elogios ao Senhor, sim, a qual Ele merece tudo, né? É. Então nós observamos nessa nossa temática que nos dias atuais tem muito poucos, mas ainda tem verdadeiros adoradores. Deus sempre reservou para si os remanescentes. Talvez você esteja aí já meio enferrujado acerca da adoração, esteja percebendo que as lágrimas não descem mais, diante de tudo que foi dito aqui nesse nosso programa até aqui. Talvez Deus esteja aí dando um choque de realidade no seu coração, na sua vida, na sua adoração, para que ela seja verdadeira. Que o pastor usou uma frase aqui que me fez pensar algumas coisas. E ele disse: Deus está mais preocupado com o adorador do que com a adoração. A adoração Ele tem de sobra nos céus. Agora Ele está preocupado com o adorador. Se nós não adorarmos Ele em espírito e em verdade, Ele nunca estará recebendo.
Ele não aceita restos. O nosso Deus aceita o que de melhor podemos oferecer para Ele, que é o nosso louvor, a nossa adoração em forma de canto. Nós estaremos já fazendo ping-pong com o amado pastor Samuel Cabral, mas antes quero fazer um pedido ousado a você. Hoje é o nosso 34º Falando de Deus, e você bem sabe de quantas mensagens abençoadas, assim como essa, o Senhor usou tantos filhos e filhas de Deus que aqui estiveram, e hoje esse programa mais que especial, tratando do assunto da adoração, com o nosso querido e amado pastor Samuel Cabral. Compartilhe para o maior número de pessoas, curta, dê um likezinho lá, sabe, envie para as pessoas, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essas mensagens aqui do Falando de Deus, tá bom? Eu sei que você tem muitas pessoas queridas, amadas, muitas pessoas que você pode compartilhar e abençoar a vida delas, assim como você, eu tenho certeza que você está sendo abençoado por esse nosso programa Falando de Deus, tá certinho? Nós vamos agora para o momento do ping-pong com o amado pastor Samuel Cabral. Pastor Samuel, esse momento é em uma ou duas palavras, o senhor responde, é um ping-pong, pai bola, para nós já irmos para o final do nosso Falando de Deus. Qual é o seu maior sonho que Deus já realizou, pastor? O irmão fala o sonho material. Isso, na sua vida terrena. Na minha vida terrena. Olha, quando eu era assim, jovem, eu tinha uns 17, 18 anos, e eu tinha uma grande preocupação. Eu tinha vontade de ter uma casa para morar. Precisava ser uma casa bonita, uma casa 2 cômodos. Eu até pensava assim, eu tenho 2 cômodos para mim. E Jesus me deu. Esse foi um dos sonhos quando eu era ainda jovem, adolescente. E se eu fosse contar todos os sonhos, tudo aquilo que eu já desejei e que o Senhor entregou em minhas mãos, eu acho que eu ficaria a noite inteirinha aqui, porque, na verdade, tudo na minha vida veio dele. E por ele, e continua sendo para ele. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, não é verdade? A nossa segunda pergunta, até para que nossos espectadores do Falando de Deus possam conhecer um pouco mais da vida do amado pastor. Quando o senhor está adorando, qual é a sua expectativa da adoração? Pastor Marco, muitas vezes eu estou adorando e eu percebo que eu não estou adorando. Que eu estou, como eu disse atrás, que eu estou cantando. Sabe, é até interessante isso. Eu fico sem graça. Sabe, eu fico sem graça. Por exemplo, às vezes tem hinos que eu olho e escuto aquele hino assim e vejo e falo, não, isso aqui não dá para mim. Eu tenho um determinado pensamento que pode ser até bem antigo, que muita gente não vai concordar comigo, mas cada um pensa da forma que acha que deve. Eu nunca gostei de um louvor que chama Jesus de você, sabe? Jesus, você, eu tenho escutado aí, Jesus, você, porque você... Tem música que você não sabe se o cantor ele está cantando para Deus ou se ele está cantando para uma mulher. Não dá para diferenciar isso daí. Você entendeu? Então, eu sinto na hora. Começo a louvar o nome do Senhor. Se falar do Espírito Santo, se falar do sangue de Jesus, se falar da vinda de Jesus, se glorificar o nome do Senhor, então essas são músicas que
me interessam e que mexem comigo. E vai dar resultado. Dá resultado e, obviamente, eu sinto que eu estou adorando a Deus. Entendeu? Então, é impossível, eu não consigo simplesmente chegar e cantar. Não, eu sempre, quando eu canto, eu sinto aquilo que eu estou cantando. Então, a expectativa do irmão, de quando for cantar, é de verdadeiramente adorar. Sim, porque se não tiver esse intuito, adorar, você está só perdendo tempo. Verdade. Está só perdendo tempo. Tem que, se for para Deus, é adorar. Deus é o alvo. Se você não tem uma excelente voz, se você não é afinado, se você... mas eu não sei cantar, mas eu gostaria. Cante, adore o Senhor. Mas diga antes de cantar, em vez de você se justificar, eu não sei cantar. Você fala assim, Senhor, recebe a minha adoração. Porque saber que você não sabe cantar, Ele já sabe. Então, fala assim, Senhor, recebe a minha adoração. E aí você apresenta aquilo que você tem. Porque, como disse antes, Ele não está preocupado na tua adoração, se é perfeita, mas está preocupado naquilo que está saindo de dentro de você, que está sendo perfeito, maravilhoso. É aquilo que interessa para Ele, aquilo que sai de dentro de você. Beleza? Uma comida, uma salgada e uma doce. Pão com carne mesmo eu gosto muito. E uma doce agora? Doce de coco, manjar de coco. Boa pedida. Querido pastor, antes de nós recebermos a mensagem do pastor Samuel, uma pergunta pessoal. Nós estamos aí, então, nesse tempo aí que oscila-se muito as coisas em todas as áreas, principalmente nas áreas espirituais. A gente observa as pessoas não querendo mais dogmas, as pessoas não querendo se firmar mais com Jesus. Nós vemos as academias amarrotadas de gente, as pessoas fazem caminhada, cuidam do corpo, fazem tudo. Mas para ir para a igreja, raramente a pessoa está disposta a ir. E quando a pessoa tem uma maior necessidade, às vezes uma doença, qualquer coisa, a pessoa até vai. Quando recebe a cura, a pessoa deixa de Jesus. Então essas pessoas oscilam muito na fé. E se confunde muito o que é cantar, tudo perfeitinho, e adorar, que já foi esclarecido nesse programa. Agora a pergunta é a seguinte, antes do senhor deixar uma mensagem, em poucas palavras. Sua maior esperança para esta geração que nós estamos inseridos, qual é a sua maior esperança ainda? Pastor Marco, é interessante que os dias, as situações, tudo que vem acontecendo, deixa a gente assim, até que um pouco desacreditado nessa geração, né, que está vindo aí. Mas eu creio que Deus ainda tem o melhor para nós. Aleluia. Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Tem um salmo que diz assim, que fala do cuidado de Deus principalmente com os necessitados, né? Por causa da opressão e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Então, o teu gemido tem chegado diante de Deus e muitas vezes tem feito Deus olhar para você e tem decidido por você. Mas para tudo tem o momento certo. Aguarda, o Senhor tem vitória para ti. Eu creio que o Senhor ainda tem coisa maravilhosa para essa geração. Vai custar caro,
mas vai ter solução. Glória. Se não tiver solução, nós estamos naquilo lá, nesse pensamento. Jesus vai voltar e vai buscar a igreja. Quando não der mais para a igreja, ele leva para a glória. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo. De fato. Ainda essa semana, a minha mulher disse assim: amor, como está ficando difícil. A Bíblia está se cumprindo mais e mais a vinda de Jesus. Mas então, ainda há esperança. Sim. Glória. Ainda há esperança. Enquanto tiver aqui nessa terra um povo que clama, que chora, que busca a Deus, que adora a Deus, a esperança está aí. O céu ainda está aberto. Sim, o céu está aberto. E ainda há lugar. Ainda há lugar para muito. Inclusive para você que ainda está achando difícil, tem esperança para você. E como tem? Que coisa maravilhosa. Recebamos agora a mensagem. Que mensagem Pastor Samuel Cabral deixa aos nossos espectadores do Falando de Deus, para que possamos terminar esse nosso excelente programa, 34º, aliás, que é uma bênção esse programa. E hoje nós recebemos o Senhor aqui. Que mensagem o Senhor deixa para os nossos espectadores e para nós aqui dos estúdios Marco e Deus? Pastor Marco, é uma mensagem simples, porque nós temos que ser simples. Jesus, ele diz assim que ele aprendeu de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era manso e humilde. Procuramos ser, a cada dia, termos humildade. É uma coisa que faz a diferença. Eu costumo dizer que a chave que abre todas as portas é a humildade. Abre até a porta do coração de Deus. O orgulho fecha todas as portas, sabe? Então, nós devemos procurarmos a cada dia olharmos um para o outro e desejarmos o bem, fazermos o bem, servir a Deus com alegria. Se eu não me engano, tem um salmo, não sei se é o Salmo 100, me fale a memória, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Então, tá lá. Não é só para mim, não é só para o irmão Denilson, não é só para o pastor Marco. A Bíblia diz todos. Celebrar é o quê? Se alegrar, louvar, adorar, glorificar e apresentar ao Senhor com alegria. Chegar diante dele, dobrar o joelho. Se você não quiser dobrar o joelho, muitas vezes alguém fala assim: mas tem que dobrar o joelho para poder adorar a Deus? Não. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, de qualquer forma. Sabe? Você pode adorar a Deus tomando um banho. Você está lá no teu chuveiro e está cantando. Se você não sabe nenhuma música, mas o Senhor é bom, Jesus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Se você está dirigindo, você está cantando. Se você está deitado, você pode estar em espírito. Se você está no banco, você está numa fila, você pode estar adorando a Deus. Prestar um culto a Deus. Sabe? Então, é uma coisa assim, é uma coisa muito simples, porque Deus, ele é simples. Deus é simples, Jesus é simples. Se o senhor me permite, esse salmo que o senhor recitou diz assim: provai-o e vede que ele é bom. Sim, esse salmo é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Então, a minha palavra final é essa: olha, vai servir a Deus. Não espera muito mais, não. A coisa está difícil, tá, mas pode ficar mais difícil ainda. Mas se você quer que melhore, sirva a Deus.
adore ao Senhor, em espírito e em verdade, de dentro, cante de dentro, adore a Ele. Mas não é só cantar, não. Muitas vezes, mas eu não canto. Tá bom, você não canta. Mas a Bíblia fala de uma mulher de, não sei se era 94 anos ou 84 anos, de uma senhora, e ela está registrada, se não me falha a memória, no livro de Lucas, que o único trabalho dela era de ir na igreja, sentar, orar, sentar e ficar lá. Anda. E foi registrado, está lá registrado. Então, todo o movimento que você fizer dirigido a Deus, Ele é justo, Ele vê. Muitas vezes o homem não vê, as pessoas não veem, mas Deus vê. Ele sabe tudo que está passando com você, Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele vai te dar vitória. Creia nisso, creia nisso. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Amém. Que coisa boa tê-lo recebido aqui, pastor Obrigado. Samuel Cabral. Eu creio que será muito edificante para todos nós espectadores do Falando de Deus, para nós aqui do programa. E eu tenho certeza que outras oportunidades dessa acontecerão, virão aqui. Pastor, muito obrigado, pastor. Obrigado eu que fico muito agradecido de ter essa honra de estar aqui, participar. E eu fico feliz. E agradeço o pastor pelo convite, nosso irmão ali que é muito... Adenilson Ribeiro. Adenilson, gente fina. Eu falei para ele que ele era gente fina. Né, pastor? Eu fico feliz. Adenilson Ribeiro é um canal de bênção. Ele é descobridor de talentos também, é produtor, cantor. Se a gente for falar aqui, os espectadores do Falando de Deus já sabem, se a gente for falar muito aqui, a gente vai mais uma hora de programa aí falando de tudo aquilo que o Senhor Jesus deu a ele. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor e adoração seja Jesus. Amém. Pela vida do nobre amigo produtor, filho querido, Adenilson Ribeiro. E nós vamos estar agora então nos despedindo e recebendo a oração do pastor Samuel Cabral, para depois nós estarmos terminando o nosso 34º Falando de Deus. Vamos orar, pastor? Vamos. Senhor Jesus, eu dou-te graça, Pai querido, por este momento tão especial. Sim, Senhor. Deus de amor e de bondade, abençoa todos aqueles que estiverem assistindo, Senhor, nesse momento. Pai, eu não sei a necessidade deles, mas Tu conheces, Senhor, Tu nos conheces da planta dos pés à ponta dos nossos cabelos. Tu sabe tudo que se passa em nosso organismo. Senhor, entra com providência na vida daquela mulher, Senhor, que nesse momento está passando por uma agonia, um problema conjugal, problema com seu filho, com saúde. Tu és Deus e nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos porque sabemos que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração que possa existir na face da terra pertence a Ti, Senhor. E através de Ti, Senhor, que nós pedimos, abençoa estas vidas, entra com providência e dá vitória, cura, abre porta de emprego, abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Foi assim o nosso 34º Falando de Deus. Um dia desse, nós estaremos de volta com esse nosso programa. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Foi assim mais o nosso Falando de Deus. Deus os abençoe.